Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que estamos aqui hoje em mais um encontro da nossa Semana Bíblica, nosso terceiro encontro. E para bem iniciar esse nosso encontro, nós vamos invocar a Santíssima Trindade para que ela se faça presença aqui no nosso meio. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos também fazer a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, que é também parte, tema desse nosso estudo de hoje. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Agradeço a você, cada um que está na sua casa, neste momento, acompanhando esse nosso estudo. Que o Espírito Santo possa abrir os nossos corações para que a palavra de Deus possa realmente penetrar e mudar as nossas vidas. Eu sou a Joana, da Pastoral Bíblica, da Paróquia Sagrada Família. E estou aqui hoje para falar com vocês o terceiro encontro com o tema A Solidariedade, que se inspira na gratuidade divina. Mas antes da gente entrar realmente no nosso tema, nós vamos ouvir uma música do Padre Zezinho, um trecho da música que vai nos orientar, que vai nos ajudar muito neste momento. Então, com essa música do Padre Zezinho, Ensina-me o amor aos pobres, é que nós vamos estar iniciando esse nosso encontro de hoje, do mês da Bíblia, cujo lema é Abre tua mão para o teu irmão. E o tema do nosso encontro é a solidariedade que se inspira na gratuidade divina. Somos chamados a viver a solidariedade. O objetivo desse tema é um convite a que nós possamos perceber as necessidades de cada um dos nossos irmãos, visto que Deus nos deu tudo de graça. Deus nos concedeu a vida, nos concedeu a terra, e tudo que nós temos é dom de Deus. E isso nós devemos partilhar com os nossos irmãos. Viver na solidariedade. O livro do Deuteronômio, o segundo discurso de Moisés, nós temos o Código Deuteronômico, que vai do capítulo 12 ao versículo 26. E é um projeto de Deus para a humanização da sociedade. Ele é o Código Deuteronômico, que é o que nós vamos estar trabalhando hoje, é a parte central do segundo discurso de Moisés. E nesse segundo discurso, ele contém, nessa parte central, ele contém as leis culticas, as leis políticas e sociais.
O Código Deuteronômico é o que mais apresenta as orientações referentes às relações sociais, de fraternidade, justiça e paz para aquele povo e também para nós hoje. Principalmente o cuidado com o pobre, com o estrangeiro, com a viúva e com o órfão. Além do Código Deuteronômico, nós temos ainda 2 grandes códigos, que é o Código da Aliança, está lá no livro do Êxodo, capítulo 20, 22, 23 ao 19. E temos também o da Santidade, que está lá no capítulo Levítico 17 ao 26. O que nós precisamos lembrar que é o Código Deuteronômico, ele tem as suas raízes no Decálogo, né? O Decálogo é o fio condutor do Código Deuteronômico. E ele pode ser dividido em 3 blocos, o Código. Primeiro bloco são as leis relacionadas ao culto, que vai do capítulo 12, versículo 1, ao capítulo 16, versículo 17. O segundo bloco, nós temos as leis que determinam as principais instituições de Israel, que vai do capítulo 16 até o capítulo 18, Deuteronômio 16, versículo 18 até o capítulo 18, versículo 22. Depois nós temos as leis que regem as relações humanas e sociais, que vai do capítulo 19 até o capítulo 25. Então são esses os 3 blocos que nós temos dentro do Código Deuteronômico. Veja bem, o primeiro bloco do Código é concluído com 3 solenidades de caráter litúrgico e humanitário social. Então, quando nós chegarmos lá no capítulo 26, nós vamos encontrar essas 3 solenidades muito conhecidas nossas, que a gente ouve muito na igreja, que é a festa dos pães sem fermentos, a festa das semanas e a festa das tendas. E o Código Deuteronômico, ele encerra, ele conclui com a fórmula da aliança, que está lá no capítulo 26, 17 ao 19, que nós não vamos tratar nesse estudo de hoje, nesse encontro de hoje. E só lembrando que essas festas eram festas de agricultores e pastores, né? E ao longo do tempo, elas adquiriram um caráter histórico, mas também religioso, baseado lá na experiência que o povo de Deus viveu ao atravessar o deserto rumo à libertação. No primeiro bloco do Código Deuteronômico, conforme eu já disse, nós temos as leis culticas, ou seja, as leis relacionadas ao culto. E também nós temos os deveres religiosos, humanitários e social do povo. É interessante a gente observar que essas leis, elas estabelecem uma estreita relação entre Deus e o povo, entre o culto que o povo vai fazer a Deus. O verdadeiro culto a Deus só tem sentido esse culto se ele for baseado na prática da justiça e da fraternidade, ou seja, fazer a vontade de Deus. E essas leis culticas também, ela vem mostrar para o povo, lembrar para aquele povo a unicidade de Deus, o Deus único. E que o povo também era único, era o único povo de Deus, um povo que Deus escolheu. Dentro das leis culticas, desse capítulo que trata das leis culticas,
nós vamos ter a centralização do culto no Templo de Jerusalém. Existe essa insistência. E depois a gente vai ver lá no século VI antes de Cristo, que Josias vai se basear nessas leis para fazer a reforma, para centralizar o culto, né, no Templo de Jerusalém. Dentro das leis culticas, nós também temos os ritos de purificação, ou seja, aquelas normas para o sacrifício. Vamos ter também a idolatria e o culto a outras divindades. Vamos ter também as normas alimentares. E veja bem, o objetivo dessas leis é conduzir o povo ao encontro do Deus verdadeiro, do Deus único. E lembrando que essas leis ajudam o povo, né, nessa nova sociedade que eles estão construindo. Aí nós temos o capítulo 12, versículo do 1 ao 12, onde fala sobre estas leis, né, da centralização do culto. Estas são as leis e decretos que cuidarás de praticar na terra que o Senhor, o Deus de teus pais, te dá em posse por todo o tempo em que viveres sobre este chão. Destruireis radicalmente todos os lugares onde as nações que hei de conquistar costumavam prestar culto aos deuses, sobre os montes altos, as colinas e debaixo de qualquer árvore frondosa. A gente observa aí a insistência na centralização de um lugar, né, para cultuar Deus. Vamos ver no próximo slide que esse lugar é Deus quem escolhe. Não é o homem, não é o povo que vai escolher, mas é Deus que vai escolher o local onde ele vai ser servido, onde ele vai ser adorado. Então, temos aí, olha, ao contrário, vós dirigireis ao lugar que o Senhor vosso Deus escolher, entre todas as vossas tribos, para nele fazer morar o seu nome. Para lá levareis vossos holocaustos e sacrifícios, vossos dízimos, vossas contribuições pessoais, votos, ofertas espontâneas, bem como os primogênitos das vacas e das ovelhas. Ali comereis na presença do Senhor vosso Deus, alegrando-vos juntamente com vossas famílias por todos os bens com que o Senhor vosso Deus vos tiver abençoado. Então, veja bem, esse é o lugar onde o povo vai estar para encontrar com Deus. Lembrando que o porquê dessas orientações, dessas normas, o povo está prestes a entrar na terra prometida. E essas leis são orientações para essa nova sociedade que eles estão formando, que eles vão entrar. Aquilo que eles viveram até o momento vai ser esquecido, o modo de vida deles. Agora começa uma nova vida para eles. Então ali tem todo o seu cuidado com o culto, porque havia-se o perigo deles acabar cultuando os deuses locais. Então, naquela terra, o Deus único e o povo único, né? Existia aí esse lugar onde eu iria procurar Deus, eu iria louvar a Deus. E aí fica a pergunta para nós hoje: onde que eu tenho buscado Deus? Onde que eu estou indo encontrar com Deus? Né? A gente precisa pensar um pouco nisso. Qual o lugar que Deus ocupa na minha vida? É único? É aquele que me abençoa, que derrama suas graças, suas bênçãos sobre mim, sobre minha família? Então, a esse Deus único
é que eu devo toda a honra e toda a glória. No primeiro bloco, além das leis culticas, nós temos os deveres religiosos e humanitários social do povo, que vai do capítulo 14 até o capítulo 15, versículo 23. E é interessante porque aí nós temos as leis sociais. Então, o povo, além do culto, né, de prestar culto a Deus, também tem as orientações como viver em sociedade, como viver nessa nova sociedade. E aí nós temos a orientação do dízimo, ou a lei do dízimo. A orientação do dízimo, ela tem a sua raiz nas leis culticas, né, que é de prestar culto a Deus. E o dízimo é uma forma de agradecer a Deus por todos os benefícios, todas as bênçãos e graças que nós recebemos. Então, o povo deveria levar o seu dízimo. Mas também o dízimo ele tinha uma característica, uma função pedagógica, temer a Deus. Não porque Deus era de ser temido, com medo, mas esse temor a Deus, de compreender que tudo que eu tenho, tudo que eu recebi, vem de Deus. E assim o povo deveria pensar. Aquela terra que eles estavam recebendo, tudo que eles produziam nela, vem de Deus. E uma parte eu devo devolver a Deus. E eu tenho que ter esse temor a Deus. Saber que o que eu tenho vem de Deus. A segunda função do dízimo também era a função social, né? Cuidar dos pobres, cuidar dos irmãos. Essa era uma das funções do dízimo, né? O dízimo serviria para isso. Também dentro no primeiro bloco nós temos o ano sabático, que o tema do nosso encontro de hoje está inserido nele. No ano sabático, nós temos a remissão das dívidas e a libertação dos escravos e a consagração dos primogênitos. É interessante a gente observar que essa era uma festa que ela era feita de 7 em 7 anos. Né? Essa festa era de 7 em 7 anos, e é um momento em que havia o perdão das dívidas e os escravos, a libertação dos escravos. Não se trata, esse perdão das dívidas, ele não se tratava de uma orientação. Ele tinha que ser cumprido. Deus não colocou essa lei, essa orientação para ser discutida com o povo, se vai aderir ou não. Ela era vamos dizer assim, uma regra que deveria ser seguida. Havia uma preocupação de que as pessoas pudessem ficar com medo de não ter de volta, né, aquilo que eles uma vez adquiriram, ter o medo de perder. Ou seja, na linguagem de hoje, de levar um calote. Mas essa não era a preocupação de Deus. A preocupação de Deus é que houvesse igualdade, é que houvesse a partilha, né? E aquela sociedade que eles estavam construindo, ela deveria ser segundo o projeto de Deus, segundo a vontade de Deus. E com certeza, né, os grandes teólogos afirmam isso, de que provavelmente essa era uma lei para os mais ricos, né, era para os mais ricos, para que os pobres não sofressem, que os pobres também tivessem a sua oportunidade, tivessem a sua vez. Então essa lei, ela visava principalmente a proteção daqueles que viviam à margem da sociedade.
O texto, de Deuteronômio, que vem falar para nós dessa festa, diz o seguinte, olha, de 7 em 7 anos farás a remissão das dívidas. Eis o modo de proceder. Uma vez proclamada a remissão do Senhor, todo credor que houver emprestado perdoará o empréstimo ao devedor. Já não exigirá nada do próximo e do irmão. Poderás exigi-lo do estrangeiro, mas não do irmão. A este farás a remissão, para que não haja pobres em teu meio. Pois o Senhor seguramente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá em herança, para que dele tome posses. Pode passar para o outro. Se houver em teu meio um necessitado entre os irmãos, em alguma de tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureças o coração, nem feches a mão para o irmão pobre. Ao contrário, abre a tua mão e empresta-lhe o bastante para a necessidade que o oprime. Deves dar-lhe e dar de boa vontade, pois assim o Senhor teu Deus te abençoará em todos os teus trabalhos e iniciativas. Uma vez que nunca deixará de haver pobres na terra, eu te dou este mandamento: abre tua mão para o teu irmão, teu necessitado, teu pobre em tua terra. Então a gente vê aí a preocupação com aqueles que estão à margem da sociedade, com aqueles que não têm, muitas vezes, o suficiente para a sua sobrevivência. E o que me chama muita atenção nesse texto, da remissão das dívidas, é essa parte que é onde diz assim: não feches, não endureças o coração, nem feches a mão para o irmão pobre. Para abrir a mão, que é o lema do nosso mês da Bíblia, abrir a mão para o irmão, eu tenho que abrir primeiro o meu coração. Eu não posso endurecer o meu coração, assim como o faraó endureceu o coração para libertar o povo. Eu não posso endurecer o meu coração. Então isso faz para o povo naquela época uma memória também lá do Egito, quando eles foram libertados da escravidão. Então o faraó endureceu o coração, mas agora eu não posso endurecer o coração. Eu tenho a misericórdia de Deus. Eu tenho que usar essa misericórdia de Deus. E é interessante observar que nós vamos depois estar falando dos profetas, dos reis, né? E o profeta, ele observava que toda vez que surgisse um pobre no meio da sociedade, é porque a aliança havia sido quebrada. Então a aliança não poderia ser quebrada. A aliança feita com o Pai, com Deus, se ela fosse seguida, não iria ter pobres. Então essa lei vem justamente para isso, para que não haja pobre. Mas se acontecer, se houver, o procedimento é esse: abre tua mão, empresta-lhe o bastante para a necessidade que o oprime. E aí nós poderíamos perguntar para nós hoje, né? Como que eu estou? Estou abrindo a mão para o meu irmão? Eu estou abrindo o meu coração? O que eu tenho feito? Dentro da realidade que nós vivemos, será utopia? Não, não é utopia. É o sonho de Deus que nós precisamos sonhar. O sonho de Deus é que não haja nenhum necessitado. Mas para isso, nós precisamos amá-lo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o mandamento, não é? Então, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou amar o meu irmão.
Eu vou abrir a mão para o meu irmão. Nesses tempos de pandemia, fica muito latente para nós a necessidade dos nossos irmãos. Quantos estão passando dificuldades? Quantos? E nós precisamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mão para atendê-los. Abrir também os nossos ouvidos para escutá-los. Nós não podemos aproximar, ficar próximos no dia a dia, mas nós podemos ouvir, podemos ligar, fazer alguma coisa para ajudar esse nosso irmão. É muito importante isso. Depois, na sequência, né, do ano sabático, da remissão das dívidas, nós temos aí a libertação dos escravos. É assegurado aos escravos a liberdade que Deus concedeu ao resgatar o povo do Egito. Então o código, ele pensa, né, ele vem pensando nisso tudo. Em todo o povo, o escravo, ele é irmão. Todos nós somos irmãos, todos. E ninguém pode passar fome. O texto fala, né, que o escravo, ao ser liberto, ele tem que sair de mão cheia, ele não pode sair de mãos vazias. Isso por quê? Porque a terra era de todos. A terra é uma herança coletiva, ela não é só de um. E, infelizmente, hoje nós vemos, né, que a terra está concentrada nas mãos de poucos. E a terra é dom de Deus, é graça para nós. O lema do mês da Bíblia, como nós já vimos, ele vem com essa proposta, né, de nos iluminar a olhar para a estrutura desta nossa sociedade, a ter um olhar mais atento naquilo que é vontade de Deus com aquilo que a sociedade está praticando e que eu estou inserida no meio, que eu estou junto dela. Lembrando aqui um pouco, né, já caminhando para finalizar esse nosso encontro de hoje, eu trago para vocês o tema e o lema da campanha da fraternidade, que é o fio condutor para o mês da Bíblia. Olha aí, o tema fraternidade e vida, dom e compromisso. Lema: viu, sentiu compaixão e cuidou dele. É que nós precisamos ser samaritanos. Abrir a tua mão para o teu irmão exige de cada um de nós esse espírito do samaritano, de acolhimento, de ver, de sentir e cuidar. Só assim nós somos capazes de fazer uma sociedade diferente, de fazer com que o sonho de Deus se realize. Hoje nós somos, né, convidados a superar todas essas diferenças, todas essas estruturas injustas que acontecem dentro da nossa sociedade. Somos desafiados a construir uma nova comunidade, uma nova sociedade. O povo estava prestes a entrar em uma nova terra. Pelo batismo, nós entramos nessa terra. Nós fazemos parte da graça de Deus. Nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos que ver, sentir e ter compaixão. Abrir as nossas mãos para os nossos irmãos. Que esse mês, a Bíblia, nós possamos ler, estudar e rezar a palavra de Deus. A palavra de Deus, né, através dela é que nós ouvimos o sopro do Espírito Santo. O Espírito Santo vem nos direcionar, vem nos iluminar, mostrar aquilo que é certo, aquilo que é correto, para que a gente possa fazer e realmente fazer acontecer, que todos os nossos irmãos, né, tenham casa digna, morada digna, que tenha saúde, né, que se fique livre das doenças, que nós realmente possamos abrir a nossa mão para o nosso irmão.
Convido vocês, meus irmãos, abre a mão para o irmão. Abre, não feche o coração, não endureças o seu coração. É isso que o nosso Deus Pai quer de cada um de nós. Que o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, o reino instalado por nosso Senhor Jesus Cristo, ele realmente possa acontecer. E depende de cada um de nós, do nosso compromisso com a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Contamos com vocês amanhã, o nosso quarto encontro. Compartilhe, né, esses vídeos que nós estamos fazendo. Confesso para vocês que não está sendo fácil, né, por causa da pandemia, mas estamos aqui para tentar trazer um pouquinho da palavra de Deus para vocês e confortar também, né, o coração de vocês. Que Nossa Senhora abençoe cada um de vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquemos em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.